Olá, boa noite a todos. Hoje o tema é muito interessante. O tema de hoje é do nascimento à morte, sobre a visão da psicologia. O convidado de hoje é o Pedro Paulo Zogby. Ele é psicólogo e tem muito conhecimento para nos trazer hoje. A conversa vai ser bem interessante. O que eu proponho aqui hoje é a gente embarcar numa viagem. E essa viagem não será a história de uma vida, mas de todas as nossas vidas. Olá, Pedro. Olá, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, um prazer estar de volta aqui no canal. Obrigado. Olá a todos, boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você. Um tema interessante que nós vamos discutir, um tema sobre ciclo vital, ciclo da vida, do nascimento à morte, um tema que vai provocar outras conversas. Acho que é um tema muito bacana para a gente poder trabalhar. E tem uma outra coisa, o seu canal está cada vez trazendo conteúdos variados, isso é importante, né? Para que a gente, nesse momento aí que nós estamos, que o virtual é a única opção que nós temos aí até esse momento, o seu canal está sendo de grande riqueza para a gente. Muito obrigado pelo convite. Olha, muito obrigado, Pedro. Que nem eu estava falando aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né? A ideia hoje é embarcar numa viagem, não é a história de uma vida, mas de todas as nossas vidas. Eu gostaria de introduzir o tema de hoje fazendo duas perguntas. Quem somos nós? Da onde viemos? E antes de você responder, Pedro, se você permitir, eu gostaria de fazer aqui uma introdução bem rápida. Antes da gente falar da vida humana, que é o que vai ocorrer aqui, eu vou falar uma breve introdução da origem do planeta Terra, porque já que a gente vai falar da origem, vamos começar pelo planeta, que é bem rápida a introdução. Vamos lá, à vontade. Para facilitar essa explicação, de acordo com o documentário Cosmos, feito em 1980, ele faz uma comparação, Pedro, muito interessante, da idade do planeta Terra, que tem aproximadamente 5 bilhões de anos, com o calendário que conhecemos hoje, do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Portanto, de acordo com esse documentário, em janeiro se formam a Terra, a Lua e os oceanos. Só em junho se formou o oxigênio que a gente respira. Em novembro surgem os primeiros animais e as plantas. Somente em 12 de dezembro aparecem os primeiros dinossauros. Lá em 26 de dezembro os dinossauros foram extintos. E somente no dia 30 de dezembro aparecem os macacos. Uma coisa muito interessante isso, que traz uma cronologia, uma evolução cronológica, né, do tempo em relação à evolução da vida e tem a ver com o tema que nós vamos trabalhar hoje. Desculpa pela longa introdução. Imagina. Já estou terminando. E somente às 23 horas e 30 minutos do dia 31 de dezembro que aparecem os humanos modernos que conhecemos hoje. Portanto, todo o nosso passado recente se passa nos últimos 30 minutos do ano. Aí agora acabou a introdução e aí eu gostaria de passar a bola para você, começando justamente por esse passado recente, né? Como que começa a psicologia a partir de um possível encontro de um casal que pode virar um casamento e até uma possível gestação. Bom, Rodrigo, então gostaria de agradecer mais uma vez o convite e dizer que essa sua breve introdução nada mais é que o ponto evolutivo, a forma como o planeta evoluiu, como as espécies evoluíram, né? Você falou de todas as espécies e a psicologia, ela é a ciência que estuda
né, depois da biologia, ela é a ciência que estuda o comportamento humano, o comportamento das pessoas, o comportamento extraído da sociedade, tirado da sociedade, como que o ser humano vive em sociedade. E quem somos e da onde viemos, a psicologia vai ajudar. A biologia, que é o estudo da vida, né? Bio vem do estudo e logia vem da vida. E a psicologia estuda a parte humana. E aí, o que acontece? O nascimento, ele ocorre antes do nascimento do bebê, justamente a partir do encontro entre um casal. Quando eu falo casal, eu estou falando qualquer tipo de casal que se relacione. Não importa a orientação que este casal tenha. Então, eu estou falando de um casal... Eu só vou colocar aqui o tema, mas pode ir continuando. Então, eu estou falando de um casal hétero, estou falando de um casal homoafetivo, estou falando de novas formas de família. Então, por exemplo, vamos pegar um casal hétero, um homem e uma mulher. Eles se apaixonam por uma série de questões, uma série de afinidades, né? Dizem que os opostos se atraem, mas isso nada é provado, né? Nada é comprovado, né? Na verdade, o que a gente sabe é que a relação entre duas pessoas é por uma série de fatores. Muito bem, essas duas pessoas resolvem ter descendentes, ter um filho, né, uma criança, e esse bebê é gerado, né, através também de novas formas. Hoje em dia você não gera um filho através só do ato sexual, você gera por vários fatores, né? Você gera por inseminação e por aí vai. Só que aí, o que é interessante? A posição de um filho, o desejo de um filho, de ter um filho, acontece antes de tê-lo, né? Então, antes, você está ali com o bebê sendo gerado na barriga da mãe ou na barriga de alguém, né, uma mãe de aluguel, nós temos que entender todas as formas que nós temos hoje, né? E essa geração desse embrião, que vai gerar uma criança, vai ser uma geração ideal. Quer dizer, você vai imaginar na tua cabeça como será que é esse filho, né? Então, a idealização, a primeira coisa que a psicologia traz é a idealização desta criança. É a idealização desde preparar um quartinho para ele, desde preparar o berço, desde preparar todo o mobiliário, a família toda, né, fica em torno desse filho, né? Então, existe uma idealização. Você escolhe o nome é muito importante em relação à psicologia, Rodrigo, porque o nome vai dizer muito da identidade desta criança, né? Então, Rodrigo, seus pais devem ter pensado muito no seu nome. Pedro, né? Pedro Paulo, minha família era de uma família católica, né? E aí escolheram aí Pedro Paulo, 2 apóstolos, né? Não vamos falar de religião, mas é só para você saber. E aí você tem pais e mães, né? Ou qualquer rearranjo de casal que vai buscar o significado do nome para fazer parte da identidade da criança. Então, toda essa preparação é antes dessa criança nascer. E aí, vamos continuar nessa questão intraútero, né? A criança dentro do útero. A criança dentro do útero da mãe, criança e mãe são a mesma pessoa. É um ser único. São ligados por um cordão umbilical. E essa relação umbilical, essa ligação, vai acontecer pela vida inteira.
Você tem filhos que têm relações com as mães de maneira a vida inteira, né? Então, claro que a gente não vai tratar aqui de outras relações que não... pode ser que tenha filhos que não se dão bem com as mães, mas, a grosso modo, é isso que acontece. Agora, essa idealização acontece com o pai também, acontece com as outras figuras da relação. Então, quando alguém chega e passa a mão na barriga dessa grávida, está estabelecendo a relação com esse bebê. Então, portanto, Rodrigo, só para encurtar essa resposta, para a gente não ficar divagando muito, o bebê já começa a existir, a ser e estar no mundo antes de nascer, né? Então, a psicologia vai estudar o ciclo vital, o ciclo da vida desta criança até intraútero. A personalidade, tem alguns teóricos, tá, que dizem que a personalidade desta criança é formada até dentro do útero. Então, existe isso, tá? Quando você tem o nascimento dessa criança, você começa a apresentar o mundo para ela. Então, existe o mundo interno, dentro do útero, e agora vai existir o mundo externo. Ela vai partir para a vida. E aí nós vamos tratar do desenvolvimento dela. E o desenvolvimento dela vai ser de acordo com a idade e vai ser de acordo com os aprendizados que ela vai ter, né? E aí a gente vai falar mais para frente. Isso, exatamente. E puxando a ideia da psicologia no parto, né? O que se sabe no momento do nascimento é que sofremos uma descarga de adrenalina muito intensa, maior do que um ataque cardíaco, né? E é essa adrenalina que faz a gente sobreviver, que força nossos pulmões a respirar pela primeira vez. E aí a gente está por conta própria. Então, na verdade, Rodrigo, desculpa interromper você. Você falou uma coisa interessante do parto, né? O parto é uma coisa tão simbólica, cara, tão do outro mundo. Por quê? Eu acabei de falar que é uma questão que mãe e filho estão únicos ali, né? Eu tô grávida e tô com meu filho ali único na minha barriga ali. De repente, quando o parto acontece, cara, o descolamento dessa relação, né? É onde vai se cortar o cordão umbilical, né? Isso é uma coisa, além da descarga de adrenalina que você falou muito bem, é uma descarga de adrenalina porque agora, exatamente como você falou, o bebê é autônomo. E isso significa muito na vida, né? O choro do bebê no parto, tem alguns psicólogos, alguns teóricos, né? O Freud, vamos aí citar o grande mestre Freud e outros correntes da psicanálise, dizem o seguinte, que o bebê ele é dotado de pulsão de vida e pulsão de morte. Então todos estamos aí, todos temos as duas, mas no parto é uma questão da mistura das duas. É uma pulsão de morte porque eu estou rompendo com a minha mãe. Eu estou rompendo o vínculo que me manteve durante 9, 8 meses ali com ela. Pulsão de vida porque agora o negócio foi. Agora eu estreiei na vida. E isso é uma coisa que alguns teóricos falam que é uma ruptura que tem que ser trabalhada a vida inteira. É esse luto, né? Porque é um luto, que nós vamos falar depois na fase adulta lá na frente, mas o parto também é um luto. É a vida, mas é um luto também. É uma coisa engraçada. É uma coisa muito interessante. Né? Então é mais ou menos isso. Exatamente. E aí o bebê nasceu. Os órgãos do bebê precisam se adaptar ao mundo externo, que antes era só, como você disse, dentro do útero. E além de cada bebê ter seu próprio DNA, a estrutura única de cada um de nós,
O DNA é o que forma o que somos. O DNA não só determina a nossa aparência física, mas também estabelece, de modo geral, o limite de duração das nossas vidas. Porém, importante, o DNA não é tudo. A vida sofre o impacto do ambiente e das pessoas com que vivemos. Exatamente. Na verdade, Rodrigo, essa questão do DNA e da diferenciação, né, do indivíduo pela vida, né, é muito interessante, porque o DNA são as nossas impressões, o nosso código genético, né, é o que a gente se forma. Mas o ambiente também nos forma muito, né? O ambiente nos diz muito quem nós somos, né? Então, por exemplo, o Donald Winnicott é um teórico psicanalista que estuda o desenvolvimento infantil, contemporâneo de Freud e tal. Ele fala muito isso. Se o ambiente é suficientemente forte, a criança vai ser uma pessoa que é relativamente forte, né? Se a mãe representar uma figura que dá todo o caminho, etc., ele fala da mãe suficientemente boa. Não vou entrar aqui no mérito, porque vai ficar muito teórico isso aqui, mas essa questão do ambiente é muito importante, né? Para você ter uma ideia, muitas crianças, elas precisam ter o seu próprio espaço dentro da sua casa. Evoluiu mais um pouquinho, chegou numa certa idade, precisa ter o seu próprio espaço, para justamente ter a sua diferenciação dos seus parentes, para ter o seu lugar, porque senão a criança não vai ter o seu lugar, e isso pode ser traumático para ela, né? Isso pode ser absolutamente traumático para ela. Então, o DNA é algo que nos constitui, né? São os nossos cromossomos, é a nossa herança genética, né? Que a gente aprende aí na faculdade ou no colégio, ali na biologia, né? Mas a nossa individualidade é muito importante. E aí tem a questão do choro, tem a questão que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então é muito importante isso que você traz. Eu gostaria de me desculpar se a live está muito teórica, mas não tem jeito, a gente tem que falar sobre isso para chegar numa dinâmica. Então, se os nossos participantes quiserem fazer outras perguntas também, a gente pode misturar, vocês é que sabem. Ah, sim, quem quiser fazer pergunta, a gente vai respondendo aqui, eu vou lendo para o Pedro. Ok. Deu para entender, Rodrigo, essa parte aí do DNA e da individualização? Existe um termo que eu gostaria que você fixasse aí, não sei como é que você pode fazer, chamado individuação psicológica. Individuação psicológica, que é justamente a individualidade desse bebê. É bebê, mas ele precisa ser individualizado no processo de maturidade. Exatamente. E uma coisa que muita gente não fala, que a vida do bebê não é fácil, nem dos pais desse novo bebê. É uma nova situação que foi criada, né? O que você acha sobre isso? Na verdade, se você pegar, por exemplo, é uma nova vida que está sob a sua administração, né? É uma nova vida, são novas perspectivas, né? É uma nova pessoa que depende inteiramente de você. E aí, eu volto lá no começo da live, onde eu falei sobre ideal e real. Quando você tem um bebê, né? Quando você tem um bebê, você idealiza esse bebê, né? Como é que vai ser meu bebê? Vai ser lourinho, vai ter 10 dedos na mão, 10 dedos no pé, pá. Quando chega e você encara esse ser, que é um ser diferente de você, que você vai ter que administrá-lo,
é administrá-lo mesmo, é dar conta de tudo. Eu atendo em consultório, Rodrigo, e fui professor durante um tempo. Você tem jovens com 14, 15 anos, que são pais, que acabam sendo pais aí por circunstância da vida, e que não sabem se administrar, cuidar de si mesmo. Como é que vai cuidar de um bebê, entende? Mas aí, Rodrigo, no final dessa trajetória, não querendo dar spoiler, mas no final dessa trajetória, meu amigo, você não sabe como eles amadurecem. Por quê? Você administrar uma nova vida te amadurece também. Então não é fácil, é uma trajetória que não é fácil, porque você vai ter que ser pai, ser mãe, ocupar um lugar que talvez você não esteja preparado, e aí vai ter que desenvolver esse garoto ou essa garota que está sob a sua responsabilidade, sem você ter se desenvolvido. Então é uma coisa que os psicólogos, psiquiatras, que você tem trazido aí, que eu tenho acompanhado suas lives, a gente traz, a gente atende muito nos consultórios a respeito disso. Olha, muito interessante. E agora, tentando passar na nossa linha do tempo... Claro. Na fase que o bebê começa a se desenvolver, né? E aí entra todos os 5 sentidos, né, Pedro? Sim. O olfato, audição, visão, tato e paladar. E aí, Exato. só 3 itens aqui de observação que eu pesquisei. Aos 2 meses, o bebê consegue ver as cores. Aos 4 meses, identifica os rostos. E aos 8 meses, todos os sentidos funcionam adequadamente, só nos 8 meses. É uma coisa muito bacana, porque você vê um bebê se abrindo para o mundo, se abrindo para essa individuação psicológica, ele sendo ser, é interessante. Alguns teóricos, né, tem uma teórica chamada Maria Cristina Griffa, atenção ao público aí que está nos assistindo, Maria Cristina Griffa, ela é psicóloga de desenvolvimento humano, e ela fala que ao bebê abrir os olhos, ele está se abrindo para o mundo. Olha que coisa mágica, né? Que o bebê, quando ele nasce, ele está de olhos fechados. De repente, nos primeiros dias aí, ele começa a abrir os olhos. E nessa altura que você nos disse aí, ele começa a reconhecer as cores. Ora, quando ele reconhece as cores, os movimentos, ele já começa a ser governado pelos instintos dele, por algo que é inato. Quer dizer, ele começa a ter reflexo, ele começa a botar coisas na boca, já ele mais velho, aí é a fase oral, né, que o Freud fala bastante, a psicanálise fala bastante. Depois ele começa a fazer força para ter mais reflexos. Então você começa a ver o caráter evolutivo desse nascimento, né? Ele começa a se comunicar, e aí ele começa a se comunicar primeiro pelos caracteres inatos, algo que é reflexo, algo que não precisam ensinar para ele. O próprio desenvolvimento humano traz isso, entendeu? Aquilo que é inato, ele aprende por ele mesmo, né? Depois ele vai começando a interagir com o objeto. Então, a primeira vez que ele coloca alguma coisa na boca, é a primeira interação que ele tem com o objeto. Sabe qual é o primeiro objeto que ele se relaciona? É o seio da mãe, né? O seio da mãe é o primeiro objeto que é apresentado para o bebê. Então, isso tudo é a apresentação do objeto. Como é que ele aprende a sugar, né, para mamar? A gente não sabe isso, é tudo inato. Então, a primeira parte são os reflexos. Né? Isso, é por instinto. A gente fala instinto e inato, é a mesma coisa, né? Por tudo que é instinto é inato, não precisa aprender para isso, né? Então, logo depois ele acaba tendo relações, ele acaba aprendendo coisas, né? E a gente vai trabalhando isso. Então, acho que isso é muito importante.
essa aprendizagem do bebê, com os primeiros reflexos, a fase oral, a fase anal, quando ele começa a deixar a fralda, né? É um outro luto, você percebe? Eu não sei se eu estou me fazendo claro para os nossos espectadores aí, mas, por exemplo, a gente passa por vários lutos na vida. Primeiro luto é a questão de sair da barriga da mãe. Segundo luto é você ter que aprender a segurar xixi, cocô, você não ter mais aquela folga de ter a vontade de ser atendido em todas as suas vontades. Você tem que atender a sociedade. Opa, tem que segurar xixi, tem que segurar cocô, né? Tem que tirar a fralda, porque não pode ter fralda. Aí começam os senões, né? E aí a gente vai entrando nessa questão de convenção. Então, o bebê, desde muito cedo, Rodrigo, ele vai tendo que ter já as suas responsabilidades, né? E, por exemplo, o bebê, ele começa a perceber que um objeto não está ao alcance dele quando a gente começa aquela brincadeira de esconde-esconde, de esconder alguma coisa, e ele, cadê o objeto? O objeto não está mais comigo ali. Ah, achou. Então ele começa por uma brincadeira de que o objeto não está a dispor dele. E o objeto que ele primeiro percebe que não está ao dispor dele são os pais, né? Que os pais têm a sua vida, que vão atendê-lo de maneira total, mas que é um ser separado, é um outro luto. Então, a gente precisa ver que a morte não é o único luto que a gente vive, que a gente tem outros lutos na vida. Exatamente. E até emendando com o que você está falando, os pais têm a própria vida e eles não, por mais que eles façam de tudo, eles não podem evitar o sofrimento de um bebê, né? O bebê, ele se sente sozinho, ele quer a atenção da mãe o tempo todo. E através do choro, a comunicação com a mãe e com o pai é muito grande, né? Como que você vê a questão do choro? Bom, o choro faz parte muito principal, parte muito importante da questão do amadurecimento do bebê, né? Eu explico, né? Eu quero água. Eu não sei me comunicar ainda que eu quero água. Então, qual é a minha primeira ação? Minha primeira ação é chorar. Porque chorar é inato, né? Chorar é instinto, né? Que você estava falando aí. Chorar é instinto. Eu quero água, né? E aí chora, né? E aí é a forma de você se comunicar, como você disse. E aí você amadurece. Por quê? Quando você percebe, quando o bebê... Isso é um movimento inconsciente, tá, Rodrigo? Vamos começar a falar de inconsciência aí, né? Quando você começa a chorar, você enquanto bebê, e vê que você não é atendido no primeiro choro, opa, não fui atendido no primeiro choro. Não sou a majestade do bebê, não sou a majestade, não estão ali para me atender 24 horas por dia. Opa! E aí eu começo a amadurecer. Eu começo a tentar outras formas de me comunicar, né? Eu começo a tentar pegar, por exemplo, eu estou falando de um bebê mais crescidinho, tá? Eu começo aí meus 2 anos e tal, meu 1 ano, 2 anos, eu começo já a começar a ver, opa, eu estou engatinhando, então eu vou atrás. Mesmo que eu derrube tudo lá, eu vou atrás dos bagulhos, porque não estão me atendendo, né? O Piaget, Guigo, Jean Piaget, escreveu um livro, né? Eu não sei se dá para fixar, eu acho que não. Mas vamos lá, os ouvintes aí que estão nos assistindo, os espectadores, estão meio tímidos aí, não estão perguntando muita coisa, mas tá bom. 7 estudos do desenvolvimento. 7 estudos do desenvolvimento. É um livrinho amarelo, pequenininho, que ele vai falar sobre isso. Então ele começa a falar que o bebê, que a criança pequena, o bebê começa a desenvolver
operações circulares, repetitivas. Então, por exemplo, eu estou com uma colher na mão, eu derrubo para ver quem é que vai pegar. Pegaram, eu gostei do movimento, eu derrubo de novo para ver quem vai pegar. De novo, e isso vai criando uma maturidade. Ó, não está comigo o objeto, mas o outro vai me dar. Quando os pais param de dar, é uma outra maturidade, é outro sofrimento que você trouxe aí, a palavra sofrimento, que o bebê vai ter que passar. Mas esse sofrimento não é sofrimento, é o amadurecimento psicológico. O Jean Piaget e o Henri Vallon, Jean Piaget e Henri Vallon são dois caras contemporâneos que falam sobre estágios do bebê, né, da criança também, até a pré-escolar. Então, eu acho muito importante vocês que gostam da psicologia e do desenvolvimento humano, para acompanhar essas lives que nós vamos fazer, vocês estudarem e verem um pouquinho, acho que é legal, né? Não é mostrando dar a tarefa de casa, mas é bacana para vocês entenderem. Então, isso é uma outra questão bastante importante. É muito interessante tudo que você está falando. A questão da aprendizagem, né? O bebê começa a soltar as coisas, já vai aprendendo por instinto. Exato. E é muito interessante que, por exemplo, para ele aprender a andar, né? Não tem como ensinar o bebê a andar. Ele vai ter que aprender sozinho, com tentativa e erro, né? Logo na verdade, os pais, né? Os pais ou quem estiver ali com ele vai ter que fazer uma tentativa e erro realmente, o que você falou, que é dar os primeiros passos e aplaudir aí, mesmo que tenha fracassos, né? Porque aí você tem duas coisas. Você ensina ele a fazer cocô, xixi no pinico, se liberta da fralda, depois você vai ajudando ele a se libertar, a andar sozinho, a sair do chão para ir para o plano médio. Então isso é muito bacana, os pais poderem ajudar. Existe um outro teórico chamado Vygotsky, que fala que todos os pais, ou quem estiver ajudando, tem que auxiliar o bebê na zona de desenvolvimento proximal. Tem que se aproximar dele e ajudá-lo. Depois, ele vai para a zona de desenvolvimento real, que é aquilo que ele consegue fazer sozinho. Então, acho que isso resume tudo aí, né? Então, você sempre vai ter que acompanhar o bebê ou a criança pequena na zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que você vai ajudá-lo a fazer para ele conseguir fazer sozinho no futuro próximo. Uma coisa engraçada, interessante, Rodrigo, é assim, essas etapas que nós estamos passando aí com certo detalhe, elas acontecem muito rapidamente, tá? Não é em anos, não. Pode ser que tenha algumas etapas, principalmente quando o bebê é muito recém-nascido, que é em semanas, tá? Em semanas, em dias, você já consegue perceber algumas coisas. Que como a maioria das coisas são inatas, num primeiro momento, você vai percebendo algumas coisas de reflexo e tal. Só que o que você tem que fazer, nós como psicólogos, aí a visão da psicologia, é acalmar os pais, que normalmente pais que têm mais de um filho, começa a comparação, né? Ah, mas a Alice ela se desenvolveu melhor, porque ela começou a andar já com 2 anos. O Marcelo não. O que será que está acontecendo com o Marcelo? E o Marcelo começa a ter cargas negativas de que ele tem que corresponder àquilo que a Alice correspondeu. Deu para entender? Então, nós psicólogos infantis, vamos trabalhando a respeito disso. Tá? Então, trabalhar, cada filho é um filho, cada pessoa tem o seu desenvolvimento, tem o seu DNA, como foi falado no começo da live, e aí a gente vai trabalhando isso. Exatamente, muito interessante.
E avançando um pouquinho, né, devagarzinho, Claro. chega no momento da criança ir para a escola. E aí começa um desafio muito grande de criar novas relações além da família. Como que a criança e os pais lidam com esse momento de modo geral? Então, na verdade, Rodrigo, algumas escolas, né, permitem que essa transição de casa para a escola seja mais suave, né? Então, o que eu estou te dizendo? Na primeira semana de uma criança, é importante que ela tenha os pais ainda lá por perto. Então, que os pais fiquem um pouco, né? Deixem a criança meio período, depois vai buscar, depois deixa a criança, entendeu? Então, existe uma adaptação mais lenta e gradual. Agora, existem escolas que não permitem isso, que acham que a criança já pode ficar ali sozinha, mas tem a hora da soneca. Então, nos primeiros momentos da criança na escola, é importante que a escola reproduza, veja bem, reproduza aquilo que a criança tem em casa. Né? Aí muitos espectadores aqui podem falar, mas você está falando de escola particular? Né? Meu filho estudou em escola... Não, eu estou falando das escolas públicas também. Tem hora do soninho, tem hora da merenda. Então, quanto mais a escola puder adaptar a realidade, principalmente escola berçária, né? Escola que tem berçário, isso é legal para a gente poder não traumatizar essa criança. E aí, quando você vai ficando mais pré-púbere, né? A gente chama de pré-púbere. O que é pré-púbere? É antes da puberdade. A criança ali nos 8 anos e tal, você começa a ter crianças mais ativas, aí você começa a ver atividades como a hiperatividade, você começa a ver... Desculpa interromper, Pedro, tem um comentário aqui da Cristina muito interessante. Toda escola tem rotina. Exato. A rotina da escola, ela precisa, né? Eu não sei em qual rotina que a Cristina tá se referindo, mas toda a escola talvez precise ter uma rotina similar à rotina que a pessoa tem em casa, que a criança tem em casa. Então, a hora do soninho, a hora de brincar, a hora da lancheira, a hora do lanche, né? Para que a criança não se sinta tão desapegada e tão desamparada do seu seio familiar. Não é à toa, porque agora estão tirando isso de moda, né? Mas não é à toa que a gente chama, nos primeiros anos, a professora de tia, né? Tia fulana, tia... Né? Agora estão mudando, a educação aí está mudando aí, né? Mas isso era para não ter o trauma de, olha, eu estou indo com estranhos, como é que eu faço? Então, o título tia era para isso mesmo, né? Alguns psicólogos falam sobre isso. Então, acho que é isso que a Cristina quis colocar aqui, né? E aí, avançando um pouquinho, essa criança começa a conviver com outras pessoas. E aí sai daquele mundo homogêneo que ela vem, aquele mundo protegido, aquele mundo programado para ela, porque lembra que a gente falou, os pais precisam programar, precisam administrar. E aí, na escola, sai completamente disso. Os pais vão ter que se adaptar à filosofia da escola. Tem muitos pais, Rodrigo, que eu atendo e que ficam com receio de colocar a criança numa escola ou na outra por receio da filosofia. Então, os pais vão ter que se adequar à filosofia da escola, né? Então, tem escolas, por exemplo, que não tem lição de casa até, tipo, na 5ª série. Por quê? Porque existe uma adaptação, né? E aí, isso é um método construtivista. Alguns pais conseguem se adequar melhor. Outros pais procuram já o ensino tradicional.
porque tem a filosofia já mais tradicional. Então, tudo tem a ver com os pais. Mas tem muitos pais que têm dificuldade de procurar uma escola adequada. E a dica que eu dou é tentar uma filosofia parecida com vocês e aí acertar isso. Olha, aqui, Parece que a Cristina tem mais uma pergunta aí. eu vou até fixar o comentário da Cristina. A rotina é importante para a criança se situar. O que irá fazer durante o período que ficar na escola. Isso dá segurança para a criança. Isso. E aí você não traumatiza essa passagem, né, Rodrigo? Esse rito de passagem, né? Eu tô em casa, tal, meus pais estão me auxiliando da melhor maneira, eu saio dali do ambiente confortável e vou para a escola. Sabe, Rodrigo, eu queria até comentar uma coisa que não é ainda para ser comentada aqui, mas tudo tem relação, né, porque é desenvolvimento humano. Nós estamos vivendo algo parecido hoje na situação da pandemia e da quarentena. Porque nós estamos em casa e o que está acontecendo com as escolas, com as clínicas? As clínicas estão se adaptando para criar protocolos para que a gente tenha a maior segurança possível, né? É claro que é diferente, em proporções diferentes, é uma crise sanitária, você é louco estar falando isso, mas é natural, a gente está vivendo isso de novo, e isso afeta todo mundo. Toda situação que estava estável, de repente me bagunça, isso acaba me tirando fora do eixo. Com a criança, pré-púbere, né, antes de ser adolescente ali, antes de ser jovenzinho, né, isso é muito mais complicado, porque aí você tem que administrar outras coisas. Você tem que administrar o coleguinha que é mais alto do que eu, que está crescendo mais, tem que administrar o coleguinha que me faz bullying, tem que administrar que eu tô gordinho, e como é que eu faço isso. Então tem que administrar uma gama heterogênea muito grande, que às vezes a criança não tem estrutura. Muito interessante isso que você falou. Já pode ser um passo para a gente emendar na questão do ensino fundamental, né? Sim, sim. O ensino fundamental, hoje em dia... Desculpa interromper, o Ivan acabou de falar, acaba criando o vínculo de amizade. Sim, sim. Na verdade, a escola é importante para isso, né? O vínculo que a criança tinha antigamente, ali, num passado próximo, era só com os pais. De repente, ele passa a conhecer outras figuras, né? Que não além pai, mãe, família, tio, né? E isso é muito importante para a criança. Então, a apresentação para a criança do ensino, da escola, dos amiguinhos, da caixa de areia, dele meter a mão na areia e olha, minha mão ficou suja. Tem muitos pais que não querem isso, porque continuam com essa situação de vamos manter o cara na redoma. Só que isso acaba deixando ele, não querendo dar spoiler, mas um adulto um tanto quanto fragilizado. Sim. E acredito que também essa fragilidade pode vir muito através do bullying, né? Sim, sim. Né? Eu vi uma live essa semana sua, que você estava, que o seu convidado, ou a sua convidada, não me lembro, estava falando sobre o bullying, e o bullying realmente é uma tiração de sarro, que hoje se dá o nome de bullying. Mas hoje nós vimos a gravidade disso. Hoje nós vemos as marcas que o bullying pode deixar na identidade desse indivíduo, né? A identidade desse indivíduo, ela fica marcada por momentos bons e por momentos ruins, né? Por exemplo, você não deixa ir para sua casa, amiguinho, porque depois começa, né? Eu posso ir na casa dele? Se os pais não recebem aquele
garoto por qualquer outro motivo, este garoto que não é recebido na casa do colega vai ficar numa situação absolutamente desconfortável também. E isso gera um bullying, né? Uma brincadeira que pode seguir para uma identidade muito fragilizada. É muito interessante isso. E agora, tentando fazer uma sequência na nossa cronologia, passando para o ensino médio, né? É uma nova fase da vida, a pessoa sair agora da nova nona série, escolher o próximo colégio. Tem todo É uma fase de descoberta também. Nós estamos passando e avançando com certa rapidez, e aí eu não sei o quanto que fica claro isso para o público que está nos assistindo, né? O ensino médio é uma coisa que é uma outra transição, é um outro luto, porque é uma sobrecarga de responsabilidade, Rodrigo, que no ensino fundamental não existia, né? Então, por exemplo, o ensino médio, durante muito tempo, não sei se isso foi da sua época, o ensino médio foi, durante muito tempo, o bicho-papão dos adolescentes, né? No ensino médio, meu querido, acontecia de tudo. Primeiro colegial, olha, você está entrando numa fase, olha, agora mudou, hein? Agora você virou adulto e já era. Agora, a cobrança exatamente, a cobrança aumenta num nível estratosférico. Então, veja, você está lá brincando com seus colegas, aprendeu a jogar futebol, ter a uva, maçã, salada mista, a brincadeira era essa, passou para o primeiro colegial, eu vou denunciar a minha idade aqui, mas passou para o primeiro do ensino médio, você tem uma responsabilidade muito grande, porque agora, como é que vai acontecer? Agora eu virei adulto, né? Agora as coisas estão acontecendo de um jeito que eu não esperava. Segundo colegial, tem aula de literatura, né? Tem aula de química, né? E aí as escolas fazem isso. As escolas, elas dão essa moldada para que esse bem-vindo à fase adulta aconteça. No meu entender, enquanto profissional, Rodrigo, eu acho que isso poderia ser um pouco mais devagar, né? Um pouco mais devagar, respeitando até crianças que têm algum tipo de deficiência, crianças que têm algum tipo de transtorno. Porque, veja bem, um garoto que tem dislexia, para quem não sabe, dislexia é quem tem dificuldade de ler, né? Quem não lê corretamente ou tem alguma certa dificuldade. Como é que essa carga de responsabilidade que as escolas passam, como é que ele vai conseguir? E não é só as escolas, não. Eu estava falando de família até agora há pouco. A família também é assim. Porque tudo é uma coisa que a mídia vende também. A mídia, eu não sou contra a mídia, tá? Mas a mídia vende isso também, né? E aí você chega no segundo médio, né? E aí você é apresentado a diversas matérias. Antigamente, no ensino fundamental, você tinha só 3 ou 4 matérias, 2, 3. Agora você vai ter um monte, né? Eu não estou discutindo aqui o ensino. O que eu estou discutindo aqui é a transição que o ego, que a cabeça desse garoto vai ter que fazer para se tornar adulto, entende, Rodrigo? É uma coisa louca, porque ele vai ter que... o cérebro é elástico, mas ele é obrigado a ser elástico numa velocidade que a gente em consultório sente isso. Se tiver amigos meus aí, psicólogos, podem contribuir. A gente sente isso. É uma cobrança dos pais, cobrança da escola, cobrança do colégio. Então, isso é uma coisa que precisa ser colocada. E o terceiro do ensino médio, estou com colegial na cabeça.
O terceiro do ensino médio é uma coisa que aí vai para uma estrutura de qual carreira você vai seguir, aí você entra com olha, a carreira de direito era a carreira do seu pai, a carreira de engenharia era a carreira do seu pai, ó, sua mãe foi muito bem sucedida na carreira de medicina, e aí o jovem fica mais pressionado ainda, então são elementos para a gente trabalhar. Você tocou num assunto, coincidentemente, que eu ia emendar a pergunta agora. Fiz 18 anos, né? Acabei o terceiro colegial. E agora? Vestibular, cobrança mais ainda, escolher a profissão. Então, a grande maioria não sabe o que vai seguir. Então, o terceiro ano do ensino médio é uma outra situação, porque você se sente obrigado a corresponder às suas expectativas internas tuas, porque você já é adolescente, pode ser que você não seja o cara ou a menina mais bonita da sala, mais popular, e aí se você não é esses rótulos, se você não está dentro desses rótulos, você acaba alimentando outras expectativas, né? Então, já que eu não sou popular, já que eu não sou apopular, eu vou fazer o quê? Vou estudar. E aí eu preciso, acabou o terceiro ano, eu preciso ter certeza do que eu quero. Mas não só para mim, Pedro, para o meu pai, para minha mãe. Se meu irmão é mais velho, então eu tenho que correr porque ele está bem sucedido. Fica uma coisa muito dentro da cabeça de um jovem. É por isso que nós, psicólogos, e eu, professor, que sempre fui, não vou deixar de ser, né, professor, sempre você é. Você pode estar fora de sala de aula, mas sempre você é. Então, professor que você vai orientando esse jovem para que ele faça com calma, além da pressão da família ou dele próprio. Eu posso estar sendo injusto com a família aqui na live. Então eu peço que vocês se acalmem, porque não é bem isso. Às vezes a família apoia muito, né? Tem pessoas que querem fazer faculdade e que a família vai lá, apoia, vai lá, apoia. Tranquilo, né? E aí a expectativa que tem que ser administrada é dele. Então, tem muitos orientadores profissionais, eu sou orientador profissional, e eu vejo isso. Tem muita gente que me procura louco para fazer o teste vocacional. Essa história do teste vocacional é uma coisa tão maluca, cara, porque eles querem a resposta. Tem gente que me procura na primeira sessão, nem apliquei, e aí, qual é a resposta? Não sei, né? A resposta é você que vai me dar através dos testes, né? Ou através da nossa conversa. Eu não gosto de teste. Eu tenho uma deficiência, a vida inteira fui testado, né? Eu não gosto de teste. Eu gosto de uma conversa e aí do amadurecimento de competências. Eu acho que o jovem, ele não sabe, por conta dessa turbulência emocional que ele vive, de mudanças, altos e baixos, espinha na cara, relação masturbatória, por todas essas questões, ele tem uma confusão ali. Então a gente precisa tentar fortalecer as competências que ele tem para fazer um novo diagnóstico e para se tornar um adulto feliz. Porque não é felicidade comercial de margarina, né? Não é isso. Né? Eu não estou imaginando um cenário mamãe, papai e cachorro. Até porque as famílias não são assim, graças a Deus. Mas eu estou imaginando um adulto que levante de manhã e fale: pô, fiz uma faculdade que eu estou gostando. Pô, fiz um trabalho que eu estou gostando. Né? Não estou na minha área de formação. Quantos jovens que eu encontro e falo: ei, professor, tá... e aí, eu me formei em marketing, mas estou fazendo outra coisa. Mas que ótimo! Mas não está seguindo a formação? Hoje em dia não importa isso. Hoje em dia o que importa é aquilo que move o cara para frente.
É aquilo que move o cara para frente, para ele ser feliz, para ele olhar para o vídeo e falar, cara, como eu sou bom naquilo que eu faço, para não falar outra coisa, né? Como eu sou bom naquilo que eu estou fazendo. Então isso é a felicidade que a gente procura. E a psicologia, para voltar para o nosso tema, a psicologia, através da orientação profissional, através da capacitação profissional, através dos cursos livres, né? Trabalhando numa instituição que agora vai fazer aí o ensino médio técnico. Olha que coisa maravilhosa. O ensino médio, ele deixa de ser algo tradicional. Primeiro, segundo, terceiro, até uma coisa, né? Hoje nós estamos muito na questão tradicional, né? Por conta da política e tudo, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, não precisa. A nossa conversa foi tão interessante que já está batendo o tempo máximo. A gente vai ter que encerrar aqui em no máximo 4 minutos. Então, não deu tempo de passar dessa fase, né? A ideia era chegar até fazer a linha cronológica inteira. Então, pode fazer as suas considerações finais para a gente já encerrar e qualquer coisa a gente faz um outro vídeo continuando da partir daqui. Eu acho bacana porque a gente tem muita coisa para falar da fase adulta, né? A criança, ele vai se tornar pai agora, né? Aquela coisa da linha mesmo. Então, eu gostaria de agradecer a você mais uma vez pelo convite, agradecer aos espectadores aí que se comunicaram de algum jeito e dizer que a psicologia é uma ciência que anda junto com o ser humano na sua vida, né? Acho que a psicologia é muito importante para dar esse enfoque, que o ser humano é privilegiado por ter aspectos psicológicos dentro dele. Muito obrigado. O meu Instagram, o Rodrigo depois divulga, e a gente pode bater um papo em outro vídeo, sem dúvida. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Olha, muito obrigado, Pedro. Através do seu conhecimento, é muito interessante a gente falar sobre qualquer tema. Muito obrigado pelo aceite do convite. Muito obrigado e estou à disposição para outros convites. Obrigado. Tá ótimo, então. Até mais. Valeu.